Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, eu sou professor do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Então, hoje nós estamos aqui para apresentar o conteúdo dessa aula de desenvolvimento web em Java, um panorama do desenvolvimento web em Java, e que a gente vai dividir esta aula em duas partes, em dois vídeos, né? Metade da aula aqui no primeiro vídeo e a demonstração com o exemplo do Java Hostel no segundo vídeo. Então nós vamos falar um pouco dos conceitos básicos do que são aplicações web, falar do histórico e da evolução das aplicações web ao longo do tempo, fazer algumas demonstrações rápidas dessas tecnologias e como elas evoluíram. Depois, dar um panorama também da tecnologia que eu vou apresentar nos vídeos relacionados às aulas que eu estou lecionando, que é o conhecido como Java EE ou agora mais recentemente Jakarta EE, Enterprise Edition. E depois falar um pouco rapidamente também das ferramentas que serão utilizadas para desenvolvimento nesse perfil web, né, no Web Profile do Java EE, do Jakarta EE, né? E aí na segunda parte, no outro vídeo, nós vamos terminar esse panorama aprendendo um pouco na prática com uma demonstração mais completa de um exemplo de um site, de um hostel, né? De um albergue que eu apelidei de Java Hostel. E aí falando de decoração com facelets, controladores e páginas com JSF, os componentes sendo injetados uns nos outros com o CDI, a persistência sendo feita pelo JPA, que é essa sopa de letrinhas aí que são as partes que compõem, algumas das partes compõem a plataforma Jakarta EE. Então, o contexto aqui é o seguinte: você já dominou a tecnologia Java e, de repente, também já alguns outros aspectos dela, né? E aí, a partir daí, você pode escolher alguma coisa para se aprofundar, por exemplo, em interfaces de janelas para aplicações desktop, né? Então, você tem o Adapter Swing, que é o clássico do Java, tem o SWT, que depois foi proposto pela Eclipse Foundation, pela IBM, e o JavaFX, que é a proposta do Java mais recente, né? Então você pode se aprofundar nisso para construir essas interfaces. Você pode ir para o lado do desenvolvimento mobile, né? O Android tinha o Java como linguagem principal, agora é Java e Kotlin, né? Estão migrando para uma nova linguagem. O Java ME, que não é muito mais usado, ou Java Card também, tecnologias de repente já caem no desuso, mas que poderiam também ser possibilidades que também exigem um conhecimento de Java básico. Ou então a parte de Java EE, ou Jakarta EE, né? Com servlets, JSP, JCF, Face, CTI, esse monte de siglas, que são tecnologias associadas ao desenvolvimento web em Java e que são o foco aqui do nosso curso, né? Da nossa disciplina e desses vídeos que eu estou colocando aqui no canal. Então, aqui a gente parte do pressuposto de que quem está assistindo esse vídeo, essa aula, já tem um conhecimento bom de Java básico. A gente não vai entrar nesses aspectos, vai focar realmente só na parte de Java Enterprise, né, para a web. Então, mas falando de maneira geral, o que é uma aplicação web? Né? A aplicação web é um sistema distribuído que pode ser acessado por um navegador web. Né? O navegador web é esse programa que tem no seu computador, que tem nos celulares e que tem em vários dispositivos hoje em dia, carros, televisões, até geladeiras, né? Conseguem acessar páginas na web. Todas elas têm em comum a utilização desse protocolo, que é o protocolo HTTP, né, que é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. O hipertexto é que é a linguagem básica na fundação, na criação da web, né, o HTML, que é o Hypertext Markup Language, linguagem de marcação hipertexto, foi proposto no início para que os documentos fossem escritos nessa linguagem que pudessem saltar no hipertexto, é você poder, com um link, saltar de um documento para outro, né? Então, os links na web são essa base aí do hipertexto. E todos os navegadores web, a base do acesso à web é esse protocolo, HTTP, e em cima disso foram surgindo outras tecnologias. Então, depois surgiu, por exemplo, scripts, como o JavaScript, né, o nome ECMAScript, o nome formal dele, mas mais conhecido como JavaScript.
que são scripts em linguagem de programação que podem ser rodados no cliente. Então você pega a página vem com esses scripts e consegue rodar e fazer coisas com cálculos, animações, mudar o estado da página sem precisar ficar usando o HTTP para comunicar com o servidor, né? O CSS, que é o Cascade Style Sheets, que são folhas de estilo em que você pode especificar qual é o estilo das partes da sua página. Então isso permite que você faça todo o visual, o layout do seu site dessa forma. Então, em cima da tecnologia básica da web, do protocolo HTTP, roda um monte de outras tecnologias, linguagens, formatos, padrões. E a grande sacada, a grande potência da web é essa popularidade, essa coisa de que o navegador web está onipresente. Tudo quanto é dispositivo conectado na internet tem um navegador e, portanto, acessa a web, que é essa parte da internet, né? Outras partes da internet, por exemplo, o e-mail, protocolo de transferência de arquivos, mas a web é a parte mais conhecida. Muitas vezes, quando a gente fala internet e web, a gente acha que está falando até da mesma coisa, né? Mas, por outro lado, assim, as aplicações web, elas são similares a aplicações comuns, aplicações que não rodam na web. Esse projeção de slide que eu estou fazendo com uma aplicação que está rodando no meu computador, um programa de e-mail que eu tenho no meu computador, ou qualquer que seja o programa que está rodando, um aplicativo no celular que não necessariamente está acessando a web, é um aplicativo de calculadora. Então, você tem aplicações web tão simples quanto uma calculadora, tão complexas quanto um software mais parrudo aí, né? Então, você tem também a divisão em interface com o usuário, regras de negócio, dados de domínio, persistência, e pode ser muito simples ou muito complexas, né? Por exemplo, segundo esse link aí que está no finalzinho aí do slide, em 2015, o Facebook tinha 62 milhões de linhas de código, incluindo o back-end, mas muitas dessas linhas de código são da carinha dele, que é o que chama de front-end. Né? Back-end a gente chama aquilo que roda no servidor, e manipulando os dados, regras de negócio, essas coisas, e front-end, a interface com o usuário, aquilo que roda no seu navegador, né? Então, o Facebook é essencialmente uma aplicação, você considera ela uma aplicação web, claro que tem muita parte que roda no servidor e tal, mas tem milhões de linhas de código, uma aplicação bastante complexa, e é uma aplicação web, né? Vista como uma aplicação web. Então, como é que começou essa coisa do desenvolvimento para a web? Né? Começou com a web que a gente chama de web estática. Né? A web estática, ela nasceu em 1989, criada pelo Tim Berners-Lee, que é esse cara aí da foto, e ele é um físico que trabalhava no CERN, né? Que é a European Organization for Nuclear Research, que nessa organização, nessa instituição, ele estava buscando uma maneira mais efetiva de se comunicar, né? Daí os hipertextos, para você poder pegar um documento que falasse de alguma pesquisa do CERN e ligar com uma outra pesquisa que era a base daquela pesquisa, então você conseguiria num clique ir para o outro documento. Então era uma maneira mais efetiva e que você pudesse colocar num lugar centralizado e as pessoas acessarem esses documentos a partir desses navegadores, né? Que depois viraram os navegadores internet, né? Então como é que funciona na base? Né? Na base funciona em que você tem um software que fala o protocolo HTTP, aqui tem um trechinho do que esse software enviaria para o servidor. Ele vai montar uma requisição HTTP, mandar para o servidor, e aí ele vai dizer o que ele quer obter, ele quer usar a ação aqui, que um termo para designar isso é método, né? Mas vamos dizer, para não confundir com métodos da orientação a objeto, já que a gente está falando de desenvolvimento de software, né? Essa ação que está sendo feita aqui é a ação de get, eu quero obter um documento e o endereço desse documento é esse, né? E aí ele manda essa requisição, o servidor então ele vai buscar esse documento e vai mandar de volta uma resposta que tem uma parte dela protocolar e outra parte é o próprio documento que é enviado de volta para o cliente, se ele for encontrado, né? E aí existem alguns códigos, por exemplo, se for encontrado está tudo certo, o código é 200. Se não foi encontrado, você já deve ter esbarrado com esse código em suas navegações pela internet, é o código 404, not found. Né? Você tem outros códigos, como, por exemplo, código
500, que é erro de servidor, né? Então você tem toda uma organização desse protocolo para que o servidor consiga informar para o cliente. Então o nosso computadorzinho aqui é o cliente e o servidor é uma máquina que está rodando em algum lugar da internet, né? Hoje a gente fala assim, está na nuvem, né? Então esse servidor ele tem esses arquivos, se você pede o arquivo ele devolve para você com algumas informações para que ele possa ser exibido, né? O conteúdo, por exemplo, é HTML texto, e aí o navegador sabe exibir esse conteúdo e consegue mostrar esse conteúdo para a gente. Tudo isso nasceu de forma estática, a única coisa que você podia botar lá eram documentos HTML. Mas, rapidamente, viu-se que esses documentos eles poderiam ser construídos dinamicamente. Então, ao invés de acessar um documento, eu acesso um endereço, um nome de arquivo que representa um programa, né? CGI foi uma sigla utilizada inicialmente, que é a sigla para Common Gateway Interface, interface de portão comum, que seria uma forma de você, por meio desse portão comum, acessar programas em diferentes linguagens de programação. Você poderia fazer, por exemplo, programa com C, ou o que acontecia mais frequentemente, as pessoas escreverem programa com Perl, por Perl ter muita facilidade de manipulação de texto. Então, como o resultado seria um texto, HTML, então utilizava-se muito essa linguagem. Então, o servidor web agora, ele era um programinha que conseguia receber, através do CGI, esses endereços e associar esses endereços, esses nomes, né, com determinados programas que estavam compilados e poderiam ser executados na máquina servidora. Então, encontrando o programa, esse programa vai produzir um texto em HTML e vai retornar esse texto para o cliente. Então, como o texto está sendo produzido pelo programa, então agora esse programa ele pode produzir textos dinamicamente. Ele pode consultar uma base de dados, ele pode fazer um cálculo com base no contexto atual, na hora atual. Então, é uma coisa muito simples, né? Enquanto na web estática você só poderia fazer um Olá Mundo, na web dinâmica você poderia fazer um Olá Mundo e que diz qual é a data e a hora atuais. Por exemplo, cada vez que você executasse, ele te diz, atualiza ali a hora, porque ele está rodando, né, fazendo essa consulta por meio de um programa que executa e produz como resultado essa informação. Então, a partir daí, nasceu o desenvolvimento web, né? Então, o desenvolvimento web, a gente trata aqui como como escrever programas que respondem a requisições usando HTTP e produzem resultados numa linguagem compatível com o navegador. E aí, não só HTML, porque o navegador consegue ler várias coisas, né? Então, o seu programa, por exemplo, pode produzir relatórios em PDF, e aí devolve esses relatórios em PDF e o navegador consegue exibir, geralmente os navegadores conseguem exibir arquivos em PDF também. Então, para fazer isso, são vários componentes envolvidos, né? Você tem o servidor web, que é essa máquina que está em algum lugar na nuvem, né? Você tem as páginas web, as folhas de estilo, os scripts, imagens que você quer usar, código em alguma linguagem de programação e você não vai fazer tudo do zero, porque já tem muita coisa pronta, então você vai reutilizar APIs existentes, frameworks, bibliotecas de componentes e por aí vai, né? Então, como é que essa coisa evoluiu ao longo do tempo, né? O CGI que eu mencionei para vocês nasceu lá em 1993, né? Então linguagens como C, C++, Fortran, Perl eram utilizadas para rodar esses programas, imprimir na saída o conteúdo HTML e esse servidorzinho conseguia responder com esse conteúdo gerado dinamicamente, né? Depois começaram a surgir algumas outras linguagens que permitiam que você embutisse o código dentro da própria página, né? Então imagina uma página HTML e aí dentro dessa própria página você poder abrir uma chavinha especial lá, com um símbolo especial, e entre aquele abre-chave, fecha-chave especial, você colocasse o código na linguagem de programação que você quisesse, né? Então, em 94 foi proposto o CodeFusion e o PHP, em 95 a Microsoft veio com a solução dela, que é o Active Server Pages, né? O ASP. Então, dessas tecnologias, o PHP continua firme e forte, o CodeFusion acabou dando uma desaparecida, e o ASP foi evoluindo. Hoje você tem o ASP.NET, né? .NET Core aí tem uma versão do ASP mais recente, que continua sendo utilizada também.
Em 96 é que, então, a Sun Microsystem, né, e o Java Community Process veio com a proposta da plataforma Java para a web, que foi inicialmente diferente da proposta de embutir código em páginas web. Então, foi a proposta dos Java Servlets, que a gente vai explicar melhor depois e exemplificar também. E depois de alguns anos, eles se convenceram de que também tinha que ter uma forma de você embutir código da mesma forma que ASP e PHP fazem. Então veio a proposta do Java Server Pages, né, que é o JSP. E depois disso, a partir dos anos 2000, muitas outras tecnologias apareceram aí, inúmeros frameworks, a coisa está muito evoluída mesmo. E hoje em dia o que se tem são aplicações ricas na internet, né, com o uso de Ajax, que é essa tecnologia que permite uma maior interação, falar um pouco sobre ela no próximo slide. O HTML5, o HTML mesmo foi evoluindo ao longo desses anos também para poder trazer melhorias, e o HTML5, a versão mais recente, ela traz uma série de coisas interessantes que também permitem que essa aplicação da web, essa página da web não seja mais só um documento, mas seja mesmo um software, uma aplicação que roda no seu navegador. A questão da abordagem REST, né, que faz com que organiza a sua aplicação de modo que ela responda diretamente pelas requisições HTTP. Então, a gente mostrou as requisições do tipo GET, né? Então, GET seria para ler alguma coisa. Então, se a aplicação, por exemplo, de uma biblioteca, então você poderia dar GET num determinado título de livro, e aí viria as informações daquele livro. Então, não só mais trabalhar com essa coisa de você só pega páginas, mas você trabalhar com os métodos, as ações da HTTP em cima diretamente dos objetos, porque também existem ações para atualizar, para inserir, para apagar, existe post, put, delete. Então, o REST faz propõe essa nova organização das coisas de modo que você consiga criar uma API que é muito fácil de ser utilizada, por exemplo, por aplicativos de celular, né? Que aí você não precisa mais que o navegador seja seu front-end. Seu front-end pode ser um aplicativo de celular que está comunicando com o servidor por meio desse método, dessa forma de comunicar que é chamada de REST, né? Se eu não me engano, Representational State Transfer. Agora me fugiu um pouco a sigla, mas é só botar no Google aí que você encontra informações sobre o REST. Aí tem também o conceito de interfaces responsivas, né? As interfaces responsivas são aquelas que se ajustam ao determinado ambiente que elas estão sendo apresentadas. Então você pode ver o mesmo site num notebook, num celular, num tablet, que tem telas de tamanho diferente, né? Então a aplicação responsiva é aquela que se ajusta ao tamanho da tela, né? Então quando você mostra num computador, ela se mostra completa. Quando você abre ela no celular, ela minimiza algumas coisas, coloca os campos de formulário um em cima do outro, ao invés do campo tá, por exemplo, o título do campo é nome, 2 pontos, e o campo texto está ao lado, ele passa a ficar embaixo. Ela se ajusta à situação ali, ao contexto da interface que está sendo utilizada, né? E tem também o contexto ficou muito em voga ultimamente, que é o do Single Page Application, né? O que é o Single Page Application? Por exemplo, se você tem um e-mail do tipo Gmail, Hotmail, qualquer desses e-mails que você chega pela web, você, ao abrir isso no seu navegador, abre-se uma aplicação, abre-se uma caixa de entrada. E quando você pede para escrever um novo e-mail, muitas vezes esse escrever um novo e-mail abre como um pop-up e você continua vendo sua caixa de entrada atrás. Se chega um novo e-mail, a caixa de entrada atrás é atualizada. Ou se você pensar numa rede social, como o Facebook, que eu citei lá no início, também você tem o feed de notícias ali, uma série de outras coisas, um chat e várias coisas que estão à sua disposição como uma aplicação mesmo, né? E tudo acontece na mesma página. Quando você abre para escrever um e-mail, ele não troca de página, não recarrega a página. Ele abre aquela nova interfacezinha, como se fosse um pop-up, não é um pop-up, mas assim, abre um novo elemento do layout ali. Você escreve um e-mail, quando você manda enviar, ele envia o e-mail, aquilo some, você volta a ver a sua caixa de entrada sem ter recarregado nada. Chega uma mensagem nova, ela é simplesmente adicionada na lista, não precisa recarregar.
Então, o conceito de SPA, né, de Single Page Application, ficou foi bastante usado aí nos últimos anos e você tem vários exemplos e em vários casos o que as pessoas querem quando vão desenvolver uma aplicação web é uma aplicação desse tipo, né? E para isso usa-se muito Ajax, às vezes usa-se muito REST, então as coisas elas interagem entre si, né? São construídas em cima uma das outras, né? Então, sobre o Ajax, só rapidamente, essa sigla significa Asynchronous JavaScript and XML e XML, né? JavaScript e XML assíncrono, que ainda estão dentro do padrão da web de que existe uma requisição feita pelo cliente ao servidor, o servidor responde, só que ao invés de você fazer uma requisição por uma página inteira, o servidor responder uma página inteira, o script, JavaScript, que está rodando no seu computador, no seu dispositivo cliente, ele vai criar uma requisição menorzinha, usando um objeto chamado XML HTTP Request, e esse objeto é enviado para o servidor com alguns dos dados que precisam ser enviados. Então, digamos que você escreveu o seu e-mail e apertou send, né? Então, o título do e-mail, para quem você vai enviar, o conteúdo do e-mail, são os dados que precisam ser enviados para o servidor. Então, isso é enviado com esse objeto, XML HTTP Request, e o servidor responde também com um objeto dizendo o resultado, né? Se deu tudo certo, se não deu, se você pediu para ele calcular alguma coisa, por exemplo, se você pediu para atualizar para ver se tem novo e-mail, ele pode te retornar esse XML com as informações desse novo e-mail, né? Quem mandou, o título, se tem anexo, se não tem, para poder ser atualizado. E aí, quando a página web recebe isso de volta, o JavaScript vai manipular uma coisa chamada DOM, que é Document Object Model, que é o modelo de objetos do documento. São todos os elementos que tem naquele documento web que está sendo mostrado. Então, o que ele faz? Ele vai pegar partes desse documento e vai atualizar. Por exemplo, ele vai inserir uma linha nova na tabela que está mostrando sua caixa de entrada. Ele vai mandar sumir com aquele elemento visual que era compor uma nova mensagem de e-mail. Então, o Ajax ele funciona dessa maneira. Ele vai enviar somente alguns dados, receber somente alguns dados de volta e ele sabe qual parte da tela precisa ser atualizada com base no que foi trocado aí entre o JavaScript cliente e o servidor. Bom, neste curso aqui, nós vamos focar nas tecnologias Java, ou mais recentemente, né, chamado de Jakarta EE, né? Então, para dar uma geral aí na evolução das tecnologias da plataforma Java, nós já falamos, né, que tivemos o server JSP lá na década de 90, antes mesmo, desde o começo do Java em 95, foi lançado com essa ideia do applet. O applet, na verdade, era como se fosse um script JavaScript, só que na verdade era um programa Java compilado, né, compilado em bytecode. A ideia é que se o navegador tivesse uma JVM, né, um ambiente de execução da linguagem Java, ele poderia receber esse programinha Java, teria alguns mecanismos de segurança, né, para que isso não fosse um risco para o computador que estaria recebendo aquele programa, e aí ele, dentro da página web, existiria um espaço em que esse programa iria rodar, né? Então pensa, por exemplo, antigamente os bancos usavam isso muito para teclado virtual, para você não digitar a sua senha no teclado, por medo de você estar infectado, seu computador estar infectado com um vírus e com um programinha que fica monitorando o seu teclado, eles colocaram como mecanismo de segurança um teclado virtual. Aquilo ali era um programinha Java, muitas vezes, né? Era uma applet. Esse programa vinha junto com a página web e o Java instalado no seu computador, integrado ao seu navegador, rodava aquele programinha e ele rodava dentro da página, né? No entanto, hoje em dia, você tem muito mais o uso do JavaScript como um script que roda do lado do cliente do que programas Java compilados, vindo com a applet, também é outra tecnologia que praticamente desapareceu. Mas, um ano mais tarde, veio a proposta dos Java Servlets, 99 Java Server Page, que eu já comentei,
E em 99 também eles juntaram várias tecnologias e fizeram a plataforma J2EE, né, que era Java 2 Enterprise Edition. Na época, eles chamavam o Java de Java 2. Né? Depois, a partir do... mesmo na versão 1.3 e 1.4, continuaram chamando de Java 2. A partir do Java 5 é que eles tiraram esse 2 e passou a chamar de Java 5, Java 6, hoje estamos no Java 15. Né? Então, foi criada essa plataforma que era, depois vou falar um pouco mais, mas um conjunto de tecnologias para desenvolvimento para web e aplicações distribuídas, robustas, resumidas como Enterprise. Né? Essa palavra resume um pouco essa coisa da escalabilidade, da robustez, da segurança e da distribuição dessas aplicações. Em 2000, em resposta a essa questão de você ter os servlets em que tudo estava nas classes, ou JSP, em que tudo estava nas páginas, as coisas não estavam muito bem organizadas, veio o framework MVC, né, que colocando essa arquitetura Model View Controller, né, modelo visão controlador. O framework pioneiro nisso foi a Apache Struts, e ele surgiu em 2000, e depois disso dezenas e dezenas de outros frameworks surgiram também com essa mesma proposta, né? Em 2004, um pouco baseado nessa arquitetura, mas com algumas pegadas diferentes, vem o Java Server Faces, né? Que é uma outra tecnologia que nós vamos mostrar aqui também. E aí essa plataforma, Java Enterprise Edition, ela foi evoluindo e cada um dos seus componentes tendo novas versões e novas funcionalidades. Em 2006 veio a versão 5, 2009 a versão 6, 2013 a versão 7. Em 2017 foi a última versão com esse nome de Java Enterprise Edition, pois a Oracle decidiu que a essa época, né, já havia comprado a Sun Microsystems, se tornada detentora dos direitos da plataforma Java. Ela decidiu ceder toda a plataforma Java Enterprise Edition para a Eclipse Foundation. Né? E a Eclipse Foundation renomeou junto com a comunidade, escolheu um outro nome para essa plataforma e passou a se chamar Jakarta EE8, mantendo o mesmo número. Foi feita nesse ano, 2007, 2018, nesses anos, apenas a transferência da base de código de um lugar para outro, mantendo-se as mesmas versões, as mesmas funcionalidades. E apenas em 2020 surgiu a nova versão de todas essas APIs dentro de um arcabouço, que é o Jakarta EE9, que é a versão mais recente. E para quem não sabe, uma curiosidade, Jakarta é o nome da capital da Indonésia, que fica na ilha de Java. Bom, então vamos falar um pouco dessas tecnologias que acabamos de repassar anteriormente na evolução das tecnologias web de Java, né, com foco na plataforma Java, começando pelos servlets. Né? Então, como é que funcionam os servlets? Existe um cliente, como a gente vem falando, um computador cliente, que vai fazer uma requisição HTTP para um computador servidor. Nessa requisição, ele vai obter, né, ou fazer qualquer um dos métodos HTTP, GET, POST, PUT, mas vamos começar aqui com GET. Ele quer obter a URL /hello. Né? Então, essa URL ela vai ser mapeada para uma classe que responde a essa requisição. Então, o servidor ele vai ler uma configuração num arquivo chamado web.xml e vai tentar buscar informação qual é a classe que responde a essa requisição. Achando a classe que responde a essa requisição, ele instancia o servlet, que é essa classe, e chama o método apropriado, dependendo do que você colocou aqui como ação do HTTP. Né? E esse método é que vai realizar a lógica de negócio da sua aplicação, fazer o que a aplicação web teria que fazer. Né? Depois ele dá uma resposta e o servidor vai mandar essa resposta de volta para o cliente. Né? Então aqui, por exemplo, um exemplo simples, Hello World, e diz qual é a hora atual para a gente garantir que está sendo gerado dinamicamente. Né? Bom, aqui tem um termo interessante que acabamos de introduzir nesse slide, que é o termo Servlet Container. Né? Por que container? Esse termo é muito usado dentro da plataforma Java e algumas outras plataformas. Um container é um software que gerencia componentes com um ciclo de vida muito específico. Né?
Então, o servlet é desses tantos componentes que tem um ciclo de vida específico, então ele vive e é gerenciado por esse container, de modo que a gente não precisa se preocupar com essas atividades desse ciclo que são gerenciadas pelo servidor, pelo container. Então, quando você requisita o URL/hello, é o container que vai instanciar esse servlet. A partir do método HTTP que você usou, get, post, etc., é o container que vai chamar o método correspondente, e depois que ele é utilizado, o container para de fazer referência a ele, e aí ele vira lixo, e o garbage collector, né, o coletor de lixo do Java, ele vai recolher esse objeto, e a gente também não tem que se preocupar com isso. Então, combinando isso com um software que consegue fazer essa troca em HTTP com o cliente, por meio de alguma porta, você vai ter um servidor web Java. Tem vários exemplos aí, uma Apache Jerônimo, o Wildfly, o Jet, o Resin, o Glassfish, o WebSphere e o Tomcat. Estão sendo exemplificados aí nesse slide, mas tem vários. Os servlets, né, voltando a falar dos servlets, não são necessariamente para a web. A ideia dos servlets era uma ideia genérica, né? Então, a ideia é que tivesse esse componente que pudesse responder a qualquer protocolo. Então, se você quisesse fazer um servlet para o protocolo POP ou IMAP dos e-mails, você poderia fazer. Um servlet que responde a FTP, você poderia fazer. Mas os da web são os mais populares, né? Os mais usados são os da web, e eles implementam essa interface HTTP Servlet da API do Java. Aqui uma ressalva, no Jakarta EE mais novo, eles fizeram uma atualização desse prefixo JavaX pelo prefixo Jakarta EE, se não me engano, agora não sei exatamente qual prefixo, mas é fácil de descobrir. Porém, aqui nos slides nós estamos ainda usando, e a versão do Java que eu estou usando nas demonstrações ainda vai utilizar o prefixo antigo JavaX, né? Então, essa interface HTTP Servlet, ela tem métodos para responder às ações do HTTP, métodos de ciclo de vida que você pode implementar para fazer alguma coisa específica na hora que ele está sendo criado ou destruído. Ela vai te fornecer objetos que representam a requisição e a resposta HTTP para que você possa manipular dados ou enviar dados. E quando você vai enviar a resposta, métodos mais usados são o setContentType, que você vai dizer qual é o tipo de resposta que você quer enviar. Nos exemplos que a gente vai usar vai ser text HTML. E o getWriter, que te dá um printWriter, que você escrevendo nele, aquilo que você escreve nele é o que vai ser respondido para o cliente, né? Então, nós vamos fazer algumas demonstrações, né, que eu chamei de live demo, porque eu costumava fazer isso em sala de aula. Aqui, obviamente, não é live, é gravado, mas vamos manter aí a terminologia, porque os slides já estavam prontos. E nessas demonstrações eu vou seguir uma instrução que eu já tenho pronta, eu vou deixar também disponível essas instruções para quem quiser repetir as demonstrações, e os softwares a serem utilizados também existem nas instruções, existe um link para uma página em que você tem algumas instruções de como instalar esses softwares, né? Então nós vamos utilizar aqui nessa aula a IDE Eclipse. A IDE Eclipse está sendo utilizada aqui na versão 2020.03 e ela já está integrada com o servidor web Wildfly 19.1. Né? Tudo já foi instalado aqui e a gente já pode começar a programar para a web, eles já estão integrados. Como eu falei, existem instruções para instalação e integração dessas duas ferramentas. Para quem quiser seguir, vai ser disponível o link aí, bem como os próprios slides, né? Todo o material da aula vai estar disponível na descrição do vídeo e você pode utilizar à vontade, né? Então, o que a gente vai começar aqui é essa perspectiva que eu estou, que é a perspectiva Java EE. Não sei se nas versões mais recentes do Eclipse eles vão atualizar para Jakarta EE. A gente vai primeiro, caso não esteja dando para ver, que está no cantinho, né? É essa perspectiva aqui, Java EE, né? Nós vamos... Deixa eu até ajustar aqui, para não atrapalhar. Nós vamos partir dessa perspectiva e vamos criar um novo projeto. Aqui nós temos o menu New, né? File New, Dynamic Web Project, que está aqui, essa opção aqui.
nós vamos chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de live demo. E aqui já estão configurados para utilizar o Autofly que está instalado na minha máquina. Todas as configurações padrão até esse momento aqui, em que eu vou pedir para ele gerar o app.xml para mim. Ele pode demorar um pouquinho fazendo esse installing Dynamic Web Module Facet. Infelizmente a gente vai ter que esperar. Espero que não tanto. Isso. E aqui está o nosso projetinho, já com uma estrutura básica que o Eclipse já constrói para a gente, né? Então, para fazer um servlet é uma classe. Então, eu vou vir aqui na parte de Java Resources e no diretório de código-fonte, src, e vou criar aqui uma nova classe, New Class. Ok? Aí essa classe eu vou colocar ela num pacote, por exemplo, posso chamar meu pacote de live demo, e o nome da classe, já que a gente vai fazer um Hello World, eu vou chamar de Hello Servlet. Então tá aqui a minha classe Hello Servlet e eu vou fazer com que ela, eu falei implementa a interface, né? Mas na verdade HTTP Servlet é uma classe, né? E ele vai estender essa classe HTTP Servlet a partir dessa URL aqui, desse nome qualificado aqui, nome completo, Java X Servlet HTTP Servlet, e aí agora eu posso sobrescrever o método do GET. Eu vou utilizar aqui o Ctrl/espaço do Eclipse para que ele me sugira que existe esse método do GET e eu vou sobrescrevê-lo. Assim ele traz para mim todos os imports e tudo mais e já vem tudo prontinho aqui para mim com os objetos request e response. Vou apagar aqui a implementação que ele gerou e vou fazer minha própria implementação para esse método do GET. Então, ele vai responder a uma requisição get /hello, que eu vou ainda configurar esse /hello. Então, como eu falei, a primeira coisa a gente usa o setContentType para dizer que a resposta é text.html. Depois, a gente pode trabalhar com o printWriter, que é retornado pelo response getWriter, né? E aqui eu estou fazendo um try com recursos fecháveis para que ele faça automaticamente gestão de exceções e feche para mim o printWriter automaticamente. E aqui eu posso simplesmente escrever o resultado da minha página web. Então, minha página web é HTML. Então, eu vou querer que ela tenha um título. Então, eu vou abrindo aqui as tagzinhas. O título é Hello Servlet. Fecho o título. Fecho o head. Começo o corpo da página. Já está ficando muito largo, vou começar com outro comando aqui. Aqui eu vou fazer um heading, um Hello World. Fecho o heading. Agora eu vou escrever aqui a hora atual vou criar um new date de Java UtilDate, não confundir com Java SQLDate, e ele vai imprimir a hora atual aí para mim, o dia e a hora, e aqui a gente fecha, né, no HTML, né? Então a gente já vê até a motivação aí, por que depois eles criaram o JSP, né, porque você realmente escrever uma página HTML dessa forma, dentro do argumento recebido pelo out.write é horrível, né? Então existem formas melhores de fazer isso. Os frameworks, eles depois também resolveram esse problema, porque o JSP apresentou outros problemas que a gente vai ver para frente. Então, a gente tem aqui o Hello Servlet já pronto. O que a gente precisa agora é que ele seja mapeado para aquela
URL/hello. Isso é feito editando um arquivo que fica aqui em Web Content, WebInf, WebXML, que é a configuração dessa aplicação. Ela já vem com algumas configurações padrão, que seriam os Welcome File Lists. Welcome File Lists são os arquivos que ele procura quando você abre o servidor, né, servidor.com.br/ e não diz qual é o arquivo, ele vai procurar um desses arquivos. Então, não vou mexer nisso ainda não. Vou aqui colocar o mapeamento do meu servlet. Primeiro, para mapear meu servlet, eu vou dizer que o servlet existe. Servlet. E esse servlet, ele tem um nome. Hello servlet, por exemplo. E ele tem uma classe. Servlet class. Que aí eu posso, de repente, pegar aqui, para não errar, abrir aqui, ó, o Hello Servlet, né? E vou clicar com o botão direito e vou copiar o qualified name dele. E vou colar aqui. Ok? Voltando aqui. Agora que esse servlet já foi configurado aí como existindo, eu posso fazer um servlet mapping. Não acabou, é bem burocrático. Então, qual é o servlet que eu estou mapeando? Eu repito o nome dele. E URL pattern/hello. Então, eu quero que /hello acione esse hello servlet, e esse hello servlet corresponde a esta classe aqui, né? Meu Eclipse também, toda vez que eu mexo no WebXML, e nós vamos, daqui a algumas demonstrações, parar de fazer isso, ele precisa fazer algum tipo de processamento que está bem lento, né? Então, está acontecendo isso aí. Vou colocar aqui, para a gente abrir o servidor. Nós temos aqui o servidor Wildfly, e eu posso adicionar a minha aplicação web dentro dele para que ela rode, ou eu posso também fazer essa execução clicando aqui com o botão direito, Live Demo, Run As, Run on Server. E aí já está escolhido o Wildfly. Essa é a telinha em que ele é adicionado. A gente pode fazer isso também lá diretamente na visão Servers. O Finish, ele vai rodar o servidor e vai tentar abrir essa página web dentro do próprio Eclipse, no navegadorzinho web dentro do próprio Eclipse. Só que não vai funcionar porque ele vai abrir a raiz, e na raiz não tem nada, né? A gente só tem alguma coisa na URL/hello. Aqui, quando a gente vê Wildfly full final, started, não sei o que, é porque acabou, e tem em algum outro lugar aqui também dizendo que ele fez deployed livedemo.org. Então, isso foi implantado com sucesso. Como eu falei, não tem nada mapeado, não tem arquivo index na raiz, mas se eu fizer aqui um hello, sem a barra, que não está mapeado com barra, ele vai dizer hello world, e se eu recarregar, ele vai atualizar o horário, né? Só que eu não vou ficar usando esse navegador não, eu vou usar um navegador do Chrome aqui, localhost 8080, para a gente ver que o Wildfly está rodando, e /livedemo/hello, e novamente aqui o nosso hello world, que se a gente recarregar, ele vai atualizar a hora aqui, os segundos, porque ele está realmente gerando isso dinamicamente, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Nós, então, criamos esse servlet e
falta a gente completar essa aplicação web com uma página index que não faça com que a aplicação como um todo, quando você acessa o URL principal, tenha alguma coisa, alguma resposta, né? Vamos aproveitar para demonstrar também como é que a gente faz o envio de um dado para esse servlet, né? Para que possa ser exibido nessa página. Por exemplo, o nome do visitante. E aí, ao invés de Hello World, o servlet vai dizer Hello e o nome do visitante. Então, nós vamos voltar aqui no Eclipse e vamos criar esse arquivo index aqui nessa pasta Web Content. Essa pasta Web Content é onde fica o conteúdo daquilo que é servido para o cliente quando ele requisita o URL, né? Então, se eu coloco aqui um arquivo.txt, se ele vai lá no meu servidor /livedemo /arquivo.txt, o servidor vai retornar esse arquivo para ele porque ele está aqui dentro do Web Content. Esses dois diretórios metainfo e webinfo são especiais, eles não são retornados, né? Então, esses diretórios especificamente com esses nomes, o servidor sabe que é para deixar escondido, não retorna. Então, não tem como um cliente pegar a configuração WebXML da minha aplicação, porque ela vai ficar escondida, né? Mas aqui dentro do Web Content, eu vou criar um novo arquivo HTML, né? HTML file aqui. E eu vou dar o nome de index.html, que é um dos arquivos lá daquela welcome list, né? Então, finish. E aqui ele tem todo um esqueleto padrão, e eu posso colocar aqui o nome da minha aplicação como LiveDemo, né? O título, o nome da minha página web. E aqui eu vou fazer o formulário, né, que eu disse que é para mandar o dado para o servlet. Então aqui, né, formulário padrão HTML mesmo. A ação desse formulário é hello, que eu já estou na raiz, então é só você acessar hello. O método, como eu falei, o HTTP utiliza esse termo método para falar da ação HTTP, get, put, post. Então, o form ele vai se referir a isso como método. E aqui, por exemplo, a gente pode começar a escrever em português, né? Apesar do Hello Server estar em inglês, seu nome. E do lado desse texto, seu nome, eu vou fazer um campo texto, que é do tipo input type text. Vou dar um nome para ele, para que a gente consiga recuperar esse dado no servlet. E botar um tamanho qualquer dele aqui, tamanho 20. E aí eu preciso de um botão para poder enviar esse dado para o servidor. Então é só eu fazer um outro input, o tipo dele é submit, e o que está escrito no botão vai ser enviar. Então aqui eu vou enviar o que tiver nesse campo visitor para o servlet, que agora vai poder receber isso aqui no Hello Servlet. Isso vai estar embutido aqui nesse objeto request, né? Então, o request, ele agora, ao invés de dizer que Hello Servlet, na verdade, ao invés de dizer Hello World aqui, eu posso colocar uma outra coisa aqui, né? Algum outro dado para que ele escreva hello e o nome de quem preencheu o formulário, né? Então aqui a gente faz isso usando o objeto rec e existe um método getParameter, que esses são parâmetros que são passados para o servlet. E aí você diz aqui qual é o nome do parâmetro, o mesmo nome que você deu para o campo, você coloca aqui como uma string e agora ele vai poder responder. Aqui uma coisa, principalmente para quem está acostumado com as tecnologias, os frameworks mais recentes e tal, o Eclipse, pelo menos, ele não faz um hot swap, uma atualização automática quando você mexe em classes. Depois a gente vai ver se quando você mexe em páginas, ele faz a atualização sem precisar reiniciar. Mas quando você mexe em classes, você não tem essa atualização, tanto que se a gente fizer uma recarga aqui do Hello World, ele ainda está como Hello World.
Então, o que a gente faz para não ter que reiniciar o servidor todo é aqui na aba Servers, a gente clica com o botão direito na nossa aplicação, Live Demo, e a gente escolhe a opção Full Publish. E aí espera no console aqui, vou limpar o console, ele vai dizer que ele recarregou aquela Replace Deployment, ele refez o deployment de Live Demo, né? Então agora se eu vier aqui no Hello Servlet, ele vai estar Hello Null, porque eu não passei dado nenhum para ele. O que a ideia aqui é que a gente tire o Hello e acesse a raiz agora da aplicação e ela vai estar aqui pedindo um nome, né? Então se eu preencho aqui com Vitor e envio, ele vai dizer Hello Vitor, né? Bom, então agora a gente viu que esse Hello Vitor, ele foi feito a partir de um envio de um dado que vem aqui na URL. Se eu voltar aqui no Chrome, vocês podem ver que na URL foi passado esse dado, né? É como você faz uma pesquisa no Google, a sua pesquisa também é passada aqui na URL. Isso tem algumas vantagens quando você faz dessa forma, que é você, por exemplo, fazer um bookmark, né? Você botar nos seus favoritos exatamente essa URL para você repetir exatamente a mesma pesquisa no Google, por exemplo, sem ter que digitar o formulário de novo. No entanto, às vezes você não quer que isso apareça aqui, você quer que isso seja enviado por baixo dos panos no protocolo HTTP. Para isso, a gente troca o método de get para post. Então, a gente vai fazer isso voltando aqui no Eclipse. E trocando o método aqui para post. E aqui a gente vai mostrar que quando a gente muda alguma coisa nas páginas web, o Eclipse ele já recarrega isso no servidor. O servidor já atualiza, né? Se eu fizer um inspect aqui desse elemento, no código fonte, eu vou ver aqui que o método já foi trocado para post. Tá? Então, se eu também preencher aqui Vitor, aliás, vou trocar para James, que eu usei nos exemplos de James, em homenagem a James Gosling, criador do Java. E aí ele vai dizer que post is not supported by this URL. Né? Por quê? Porque a gente não implementou isso no servlet. Então a gente tem que ir lá no servlet e implementar, ou eu troco aqui do post, ou eu sobrescrevo o método do post para que ele faça a mesma coisa que o do get, né? Então, novamente, Ctrl/espaço aqui para o Eclipse me ajudar. E o que eu posso fazer é, na verdade, o do post chamar o do get, passando os objetos request response. Ou você pode fazer um terceiro método do service, e aí do get e do post chamam do service, se você preferir. Tá? Então, se você quiser realmente que o servlet atenda as duas requisições. Para poder, agora que a gente mexeu numa classe para poder recarregar, eu vou fazer um outro full publish. Vou limpar o console aqui para esperar ele fazer o replace. E aqui no meu live demo, agora eu posso botar Estevão. Vou botar sem acento por enquanto para não correr o risco. Não sei nem se ele vai estar com problema com acento. Vamos testar. Estevão. Tá com problema com acento que a gente teria que resolver, né? Porque não está tudo sendo configurado como Unicode, então essas coisas a gente não está fazendo, não está se preocupando com isso, só demonstrando aqui as tecnologias, como é que elas funcionam na base, né? Então agora ele está tratando tanto get quanto post, e ele está pegando esse parâmetro, que tanto de um jeito quanto o outro, com get parâmetro ele é obtido e você pode utilizar dentro do seu código, né? Então isso aqui é chamado como query string, né? Isso é, desde o início do desenvolvimento web é conhecido como query string e o get manda manda os dados por esse modo, né? E o post, que é o que a gente acabou de ver, né? Eu nem esperei o demozinho ali aparecer, ele manda sem colocar os dados na URL, né, como a gente acabou de ver. Bom, só para a gente também não ficar só lá no servlet lá de trás, porque a própria tecnologia servlets, ela continua sendo usada, mas ela é mais usada
no pano de fundo, tudo que a gente vai usar mais para frente, com os frameworks, com o JSF, no fundo existe um servlet tratando isso, mas alguém já construiu esse servlet e proveu para a gente uma forma mais fácil de organizar a nossa aplicação. Mas a tecnologia dos servlets foi evoluindo, e uma das coisas que a gente vai demonstrar aqui é o mapeamento de URL via anotações, né? Porque como a gente viu, o mapeamento de URL via WebXML, ele é muito prolixo, ele é muito burocrático, né? Para cada servlet, imagina, uma aplicação grande vai ter dezenas, centenas de servlets, cada uma ter um mapeamento aqui, esse arquivo ficar enorme, difícil de manutenção. Então, eles trocaram, a partir do momento que o Java dava suporte a anotações, permitiram também o mapeamento de servlets ser feito por anotações. Além disso, ao longo dessa evolução, nós temos requisições assíncronas com entrada e saída não bloqueante, então você pode fazer uma ação no seu servidor que geralmente bloqueia a computação por muito tempo, com o processamento de um arquivo em disco muito grande. Essa entrada e saída ela pode ser feita sem bloquear o servidor, então isso é feito em background e depois que termina é notificado. Nós temos o protocolo de upgrade do HTTP, que é você começar a conversar com o servidor por HTTP e depois querer trocar de protocolo para um protocolo específico, né? Por exemplo, protocolo específico de streaming de vídeo, se é que existe, eu não sou profundo conhecedor aí. Então, você pode fazer isso a partir do Servlet 3.1 e algumas atualizações de segurança contra alguns tipos de ataque, além de outras novidades que depois disso também já foram evoluindo, né? Vamos mostrar só a coisa da anotação, que isso melhora bastante a configuração dos servlets, né? Eu vou apagar essa anotação aqui e salvar e esperar o Eclipse me devolver o controle, porque toda vez que eu mexo no HTML, a minha instalação do Eclipse está fazendo isso. Né? Vocês podem, de repente, tentar utilizar outra IDE. Muitas pessoas falam que outras ideias são bem melhores que o Eclipse. Eu estou acostumado com o Eclipse, eu acabo me perdendo nas outras ideias, ainda não investi o tempo para trocar, para experimentar. Então, estou aqui no Eclipsão mesmo, no meu Javão, no Eclipsão. E aqui nós vamos adicionar a anotação Web Servlet. Eu vou dar Ctrl+ de espaço aqui, ele vai importar, ó, JavaX Servlet Annotation. E aí ela tem alguns parâmetros para a gente dizer aquilo que a gente estava dizendo no HTML, né? Name, hello servlet, continua dando um nome para o servlet. E aqui a gente pode colocar quais os patterns das URLs, né? Os URL patterns. Abre-chave porque isso aqui é um vetor, você pode botar vários padrões. E eu vou colocar só o /hello mesmo, mas você pode botar vários padrões. E aí existem padrões mais avançados que usam coringas ou que colocam determinados variáveis, né, espacinhos, lacunas, para que você consiga capturar alguma coisa, né? Por exemplo, /hello /Vitor. E aí você captura esse Vitor e esse Vitor vem para você como um parâmetro. Então, existem outras coisas mais avançadas que se pode fazer com esse mapeamento. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas é interessante saber que existe, né? E aí, para a gente testar, nós vamos novamente fazer um full publish e esperar ele fazer o replace deployment. Pronto. E vamos lá no nosso Google Chrome e testar que ele ainda funciona, ainda está mapeado para /hello. Tá? Então, servlets é essa tecnologia, uma tecnologia que você mexe bem lá próximo lá do Java mesmo, né, bem baixo nível, digamos assim, em termos daquilo que a gente já tem disponível. E ela tem essas dificuldades, né, que a gente já, inclusive, já foi falando durante a demonstração, que é escrever a página inteira no PrintWriter ou fazer esse mapeamento, né? Lembrando que no início o mapeamento ainda era no WebXML, isso aqui veio depois da proposta do JSP. Então o JSP ele veio para
tratar essas questões em que você, na verdade, agora faz uma requisição HTTP por um arquivo, né, voltando às origens do HTML, em que você fazia requisição por um arquivo estático, mas dessa vez esse arquivo ele é tratado dinamicamente pelo Servlet Container. Ele vai procurar esse arquivo físico lá na sua estrutura, lá no seu Web Content do Eclipse, né, na raiz da web lá da sua aplicação. Encontrando esse arquivo, o que ele vai fazer? Ele transforma esse JSP num servlet e aí chama um método nesse servlet transformado, e esse método ele é construído, então os print writers lá, o out.write, ele é construído a partir do conteúdo do JSP, né? Então, agora o que hoje o pessoal fala de transpilação, né? Quando você transforma de uma linguagem para outra, assim, essa transpilação, essa transformação faz o trabalho chato para você, e aí esse server transformado acessa a lógica de domínio e te retorna uma página, né? Então vamos ver como é que ficaria o nosso Hello Visitor se a gente utilizar JSP ao invés de servlets diretamente, né? Então o que a gente vai fazer é criar uma nova página JSP aqui na minha estrutura dentro de Web Content, né? Como aqui é a raiz da web, eu vou criar um novo arquivo JSP. Vou dar um nome para ele de hello.jsp. Posso fazer um finish direto. Aí aqui tem um esqueleto básico, né, do hello.jsp. Vou colocar de um arquivo JSP. Vou escrever aqui um título hello.jsp. E aqui tem aquela questão que eu mencionei no histórico, né, que o PHP, o CodeFusion, o ASP fazem, que é determinar uma chavinha que abre, né? No caso do JSP, essa chavinha menor que %, isso aqui é como se fosse um abre código, e aí % maior que fica como se um fecha código. E dentro dessas tags aqui de abre código, fecha código, a gente pode escrever código Java, né? Então aqui, string visitor, como a gente não tem mais a chamada do método do get do post, o JSP estabelece nomes padronizados para o objeto request e o objeto response, ao invés de RESP, que o Eclipse, né, abreviou lá para a gente, e a gente poderia colocar o que a gente quisesse, requisição resposta, se a gente quisesse chamar, a gente vai usar os nomes padronizados do JSP, que é request. E aí você pode fazer o mesmo get parameter, visitor, que a gente estava fazendo antes, e aqui a gente pode, se quiser, por exemplo, sei lá, tratar o nulo, né, que estava dando hello nulo, né, eu posso tentar tratar, eu sempre escrevo meu nome, visitor, se o visitor for nulo, ou se o tamanho desse visitor, dessa string for 0, então eu quero que escreva hello visitor, se não, eu escrevo o conteúdo da string visitor. Eu acho que os parênteses aqui estão no lugar errado. Os parênteses devia estar aqui. Isso. Agora eu tenho essa variável visitor, eu posso escrever aqui, ó. Agora aqui meu HTML, ó, tem até a ajuda do editor, né? Não estou dentro de um out.write, né? Que é muito pior de escrever, né? Aí eu posso fazer um hello. E aí como é que eu coloco o conteúdo dessa variável visitor aqui? Eu uso uma outra tagzinha também especial, que é uma tag de código, mas uma tag de código para imprimir coisas. Eu boto esse igual aqui. Esse igual aqui faz com que o conteúdo dessa tagzinha seja impresso, né? Então o conteúdo vai ser visitor. Aí ele vai imprimir o conteúdo dessa variável. Aí posso fazer também aquela a hora atual e colocar aqui um new Java útil, desde que eu vou usar o nome qualificado completo da classe date, mas eu poderia fazer um import utilizando essas outras tags especiais aqui, que menor que %, que são diretivas do JSP. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que a linguagem é Java, o conteúdo é text HTML e o conjunto de caracteres vai ser Unicode, né? O encode da página, a codificação da página Unicode, né? Inclusive, isso eu acho que vai permitir que eu use esses acentos aqui. Vamos ver se eu vou ter sucesso nessa empreitada. Mexer com acentos é sempre uma
questão, né? Então aqui a gente vai agora para ativar essa página, que ela inclusive já deve ter sido enviada para o servidor. Se eu for aqui hello JSP, ele vai demorar um pouquinho. Vocês viram que ele demorou um pouquinho rodando aqui, é porque ele estava transformando ela para um servlet. Se eu recarregar ela, agora ela já foi transformada, não demora tanto tempo. E ele fez lá botou o conteúdo de visitor como visitor, porque está nulo, né? O parâmetro está nulo. E está aqui atualizando a hora, né? 8:13, 8:0301, 8:0303, de 1º de fevereiro de 2021. Mas vamos acionar isso aqui passando o parâmetro para ele, né? Então, para passar o parâmetro para ele, a gente vai lá no nosso index.html e nós vamos trocar aqui nossa action. Nossa action agora vai ser hello JSP e não só hello, que é o URL do servlet, né? Então, a gente voltando lá na nossa raiz e colocando aqui James Gosling, ele vai usar hello James Gosling, tá? E o nosso acento também funcionou. Agora que a gente especificou direitinho o TF8, as coisas foram bem. Ok, então o JSP é isso, né? É essa página que é transformada para um servlet e no fundo funciona como servlet, como tudo na web em Java é baseado num servlet. Bom, em cima do JSP foi proposta uma biblioteca de tags padrão, que é a Standard Tag Library, que encapsula algumas funcionalidades comuns a muitas aplicações JSP, né? Então, suporte a variáveis, controle de fluxo, porque fica muito ruim você, dentro desse abre código aqui, que a gente exemplificou com um código simples, né? Se o código for mais complexo, de repente você abre um for e para cada produto no seu carrinho de compra você quer uma linha de uma tabela e você começa um HTML e depois você abre uma tag dessa de novo aqui para fechar o for. Fica um pouco ruim de dar manutenção se você faz tudo misturando código Java com código HTML dessa forma. Então as tags do JSTL, elas vieram para tentar dar uma organizada, fazendo com que tudo ficasse com a carinha do HTML ou com a carinha de XML, né, desse documento com abre-chave, fecha-chave, para vários tipos de coisa, né? Então, identificação do bloqueio, né? Configuração do bloqueio, formatação de mensagens e de números e datas, operações de banco de dados tinham na JSTL. Então, a gente não vai fazer um exemplo na prática, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Você trazia a sua tag lib dizendo qual era a URL dela, dava um prefixo para ela, de modo que as tags todas teriam esse prefixo, né? Então, aqui eu posso fazer, por exemplo, um for each e fecho um for each como se fosse uma tag. Assim, eu não preciso fazer com aquela sintaxe estranha em que eu teria abre código, fecha chave, fecha código e tentar mapear para de qual chave ele está fechando, né? For dentro de for, ia ficar uma confusão. Então, aqui com tags isso fica mais fácil de ver e a própria ideia pode te dar uma ajuda, né? Também. Aqui também configurando uma variável, chamando uma query SQL, uma consulta SQL, configurando uma URL e assim por diante, né? Então, o JSTL por um tempo foi usado para tentar tratar essa questão, melhorar a escrita de código em JSP. Mas tem um problema com esse modelo, né? Essa arquitetura, que o JSP, a camada pertence à camada de visão, né? Na camada de visão de interface com o usuário, interface humano-computador, como você quiser chamar, ela não é o lugar ideal para você botar lógica de negócio, muito menos acesso a dados, né? Então, imagina você tá lá no seu HTML, faz lá um SQL, faz a lógica de negócio, faz outro SQL, tudo dentro de um HTML, e você tem centenas de arquivos HTML no seu site, na sua aplicação web, e você agora vai ter que dar manutenção porque você precisou trocar uma coisa numa determinada tabela do banco, e isso está espalhado nas páginas. Então, foi vendo que não era ideal você colocar essa lógica dentro dos arquivos que deveriam representar páginas, né? Páginas, não, só a parte de visão mesmo. Então, esse modelo ele foi transformado no que foi chamado de modelo 2, ou então MVC, que é uma arquitetura, né, modelo visão controlador,
Model View Controller é uma arquitetura proposta inicialmente para aplicações de janelas, aplicações desktop, né? Mas que foi adaptada para a web porque ela se encaixava muito bem na web, com a única diferença de que as requisições sempre partem do cliente para o servidor. Então, principalmente antes, quando nem tinha o Ajax para você poder fazer uma consulta e atualizações dinâmicas assim, o cliente teria que sempre requisitar uma nova página e a requisição completa era feita. Então, parte do modelo MVC, que é aquela que o model atualiza a view, isso não acontece. Mas todo o resto do MVC ele é representado aqui nesse Model 2, que também às vezes é chamado de Front Controller, porque existe um controlador frontal que recebe essas requisições. Como? As requisições são feitas por meio de um mapeamento de uma determinada URL, uma determinada categoria de URLs, né? Então, usa-se coringas, por exemplo, para dizer que tudo que termina com .action, né? Eu estou fazendo referência aqui histórica ao Struts 2, né? O Framework WebWork, que foi o primeiro framework MVC que eu tive contato. Tudo que termina com .action, mas você pode escolher qualquer outra coisa, né? Qualquer outro tipo de URL que você queira mapear, vai ser lidado por uma classe específica que é o Front Controller. Esse Front Controller ele vai ter uma configuração dele, então você tem a configuração WebXML do seu Servlet Container, que vai encaminhar todas as ações, digamos assim, todas as questões do MVC para esse Front Controller, que vai ter uma configuração separada. Então, assim, você mantém uma separação daquilo que é da configuração do MVC, daquilo que é do seu container. Claro que ao evoluírem também esses frameworks, essas configurações passaram a ser bem minimalistas e anotações serem usadas para o mapeamento, mas inicialmente eram usados arquivos XML, né? Qual é a classe que responde a essa requisição, né? Hello.action. A isso instanciava uma classe, que você pode chamar de classe de ação, classe controladora, né? O WebWork chamava de classe de ação, mas eu gosto de usar o termo classe controladora, e executa um método específico dessa classe, que vai, né, acessar a lógica de negócio, que vai estar lá na camada de lógica de negócio, separadinho, organizadinho na arquitetura. Depois, a lógica de negócio devolvendo para a classe de ação, ele informa ao Front Controller qual é o tipo de resposta que deve ser visto, né? Então, o Front Controller também não faz aquilo que os servlets faziam de tentar imprimir a resposta, né? Você ficar fazendo out.write. Ele delegava, por exemplo, para uma página JSP que a resposta fosse impressa na tela, devolvida para o cliente. Porém, essa resposta, né, o que se tinha de código Java dentro desse JSP agora, era mais assim, exibir informações. Não tinha mais você fazer lógica de negócio, muito menos acessar banco de dados. Você realmente só iria exibir informações que essa classe de ação já processou, né? Então, vários frameworks surgiram, né? Já falei um pouco sobre o Model View Controller, mas esse slide aí traz também as informações que eu falei. Vários frameworks surgiram, como o Spring MVC, o Tapestry, o Struts, que foi o primeiro de todos, juntou com o WebWork e montou o Struts 2. Tem um framework brasileiro, que é o Verraptor, e tem vários outros que são baseados nessa arquitetura, né? Então, todos os recursos web são parte da visão e o foco é apresentação só. A lógica de negócio é o modelo. Formação e funcionalidade independente de apresentação. Então, aí nós temos as classes de domínio, que são independentes de apresentação, a lógica de negócio, o acesso a dados, que você pode depois trocar a sua visão para uma outra coisa, por aplicativos para celular, que acessam via outro tipo de API. E o modelo permanece independente, né, da visão. E o controlador faz o meio de campo, né, que na verdade o controlador eu considero que seja o framework em si, por exemplo, ou o Struts 2, em conjunto com suas classes de controle. Essas actions aí são as classes de controle, classes controladoras. Isso aí eu acho que forma o controlador e ele vai fazer mediação entre o modelo e a visão. Nós não vamos exemplificar aqui o Struts 2, vou passar direto para o JSF, tá? Mas você pode procurar vários exemplos de documentação, vídeos, aí você deve achar, principalmente sobre Spring MVC, que eu acho que a stack do Spring é aquela que mais concorre com o Jakarta dentro do ambiente do Java, né, da plataforma Java.
Você tem aqui, por exemplo, algumas tags, uma tag library específica do Struts 2 que eles propuseram, ao invés de você ficar usando a JSTL. Então aqui você teria alguns campos especificamente text field, não mais input type text, um submit ao invés de input type submit, isso tudo é transformado para HTML automaticamente. Calculate age seria mapeado para essa calculate age action que executaria esse método execute e por exemplo, calcularia a diferença entre a data de hoje e esse birth date que foi passado. Esse birth date chegaria aqui como um date, a conversão é feita automaticamente pelo framework, que é uma coisa que se a gente fizesse em Servlet ou em JSP, a gente pegaria tudo como string e teria que a gente mesmo fazer as conversões. Então, os frameworks trazem também várias facilidades, né, em cima disso. E esse success aqui seria mapeado para uma página que, por exemplo, aqui eu usei uma linguagem de template chamada FreeMarker, ao invés de um JSP. O FreeMarker, ele travava mais ainda o que você poderia fazer, você não poderia abrir a código e fechar código e fazer o que você quisesse, né? Então, o FreeMarker era mais ainda voltado para uma tecnologia só de exibição de dados, exibição de informação, de layout, e não permitiria ao desenvolvedor quebrar o modelo MVC, quebrar a arquitetura, né? Então, isso também tinha essa função. Ainda assim, pegando aí os frameworks MVC, ainda tinha algumas coisas que a gente poderia melhorar. Assim. Principalmente foi o seguinte, né? Existiam, como eu falei, eu citei aqui 5 ou 6 frameworks MVC, mas assim, são muitos, né? Se você pegar os menos famosos aí e contar, todos os que foram propostos, assim, são dezenas de frameworks MVC, né? Tinha uma época que se brincava, né, que o desenvolvedor web de verdade é aquele que fazia seu próprio framework MVC, né? Que é uma bobagem, porque a gente tem que reutilizar aquilo que já está bem consolidado, né? Mas existia essa brincadeira aí. Então, a existência de muitos frameworks MVC trouxe uma questão, né? Que é você não ter um padrão, né? Se você não tem um padrão, não tem um investimento em você criar bibliotecas de componentes reutilizáveis, né? O Struts tinha os componentes dele, o Spring MVC de repente tinha os componentes dele, cada framework tinha seu próprio componente, e aí isso não trazia, não unificava os esforços, o que também não permitia que as IDEs dessem um suporte bom, né? Então, de repente, uma determinada IDE investia em dar suporte aos frameworks do Spring, mas uma outra IDE não, achava que o caminho era o Struts 2. Então, você não tinha suporte de IDE e ainda tinha algumas separações de papel que poderiam ser melhoradas aí nesses frameworks. Então, o que aconteceu foi a proposta do JSF, né, que é o Java Server Faces, hoje Jakarta Server Faces, né? Então, essa proposta ela veio em 2004 e foi evoluindo aí dentro do Java EE 5, do Java EE 6, Java EE 7, Java EE 8. Atualmente, a versão 3.0 é a que faz parte da Jakarta EE 9, né? Apesar das demonstrações, eu acho que vai ser utilizada a versão 2.3, que é essa versão do Eclipse aqui dá suporte. Então, o JSF ele é construído na ideia de componentes reutilizáveis, né? Você ter componentes visuais que você pode, por meio de uma única tag, com algumas configurações, né, parâmetros dessa tag, você trazer um componente bastante complexo para a sua tela, ligar ele com o controlador lá e o controlador acessando dados do modelo, então lidar ele com o seu back-end, digamos assim, e ele mostrar as informações que você quer que mostre, né? Então, enquanto os frames MVC eram baseados nessa coisa da ação, né, cada ação mapeada a um determinado classe, uma controladora, a gente agora no JSF está mais focado nos componentes. Então, o baseado em componentes significa que cada componente pode estar ligado, inclusive, com um controlador diferente, né? Então, dentro de uma mesma página, um componente de carrinho de compras ligado num controlador específico de carrinho de compras, enquanto a pessoa está aqui fazendo uma busca por mais produtos para comprar e adicionar no carrinho de compras, né? O JSF, então, representa esses componentes de interface com o usuário e gerencia o estado deles lá no back-end em Java, faz toda a gerência de eventos, controle de navegação,
e fornece uma tag library padronizada, permitindo que, ao JSF ser o padrão do Java Jakarta EE, as IDEs foquem nele, os provedores de componente foquem nele e apareçam como se fosse aí, sei lá, um mercado de componentes em que você pode escolher, né? E aí alguns exemplos, né? O Prime Faces, Rich Faces, Iceface, Open Faces e o Trinidad são alguns exemplos de bibliotecas de componentes, né? Nós, ao longo das aulas relacionadas aqui ao curso de desenvolvimento web, meu curso na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente utiliza o Prime Faces, né, que é uma biblioteca bastante rica de componentes. Você pode ver aqui que tem tabelas com checkboxes, né, caixinhas, componentes visuais aqui em cima, gráficos, todos esses tipos de componentes e adaptáveis, né, a uma tela de computador, uma tela menor, a um tablet, a um celular. Eles são, se você visitar aqui o showcase do Prime Face, você vai ver que eles são responsivos, eles se adaptam ao tamanho da tela. Eles já têm layouts pré-prontos e é uma biblioteca de componentes em que os componentes base são gratuitos. E se você quiser esses layouts mais avançados, né, você quiser mais coisas meio prontas para você utilizar e fazer telas avançadas, né, como essas aqui, você pode comprar, né, o modelo de negócio deles é esse. Eles dão um suporte básico, as tags padrão, mas está tudo bem documentado e no showcase você consegue ver o código-fonte por trás de cada exemplo e aí, a partir desses exemplos utilizar. E você compra aquilo que você quiser de facilidade, se for o caso, né? Então, os outros fornecedores às vezes também trabalham com esse modelo e outros são organizações totalmente open source sem esse modelo de negócio, né? Então, como eu falei, nós vamos pular direto para o JSF, né? Nós vamos então agora demonstrar o Hello JSF, né? Depois, na segunda parte dessa aula, no outro vídeo, a gente faz uma coisa um pouco mais interessante, uma aplicação um pouco mais parecida com uma aplicação completa, né? Então aqui, a primeira coisa, a gente tem que dizer para o Eclipse que a nossa aplicação, o nosso Dynamic Web Project aqui, vai utilizar o JSF, né? Então, clicando com o botão direito aqui no meu projeto, né, na raiz do projeto, tem aqui a opção Properties, né? Então, eu vou clicar aqui nessa opção Properties e na janela de propriedades, eu vou escolher aqui essa facetas de projeto, Project Facets. Algum problema aqui com o meu Eclipse. Vamos ver se ele vai continuar. Por aqui. Aqui, Java Server Faces, eu vou marcar essa faceta. E aqui embaixo você vai ver que tem Further Configuration Available, né? Configuração disponível. Clicando aqui, você vai ver que uma dessas configurações é qual é a biblioteca que vai implementar. Então, nós temos aqui a opção Library Provided by Target Runtime. O que isso significa? Que o Outfly, que está configurado no meu Eclipse, ele que vai prover a biblioteca JSF, ele tem, né, ele implementa o Jakarta EE, o Java EE. Então, ele tem todas as bibliotecas dos padrões, né, do JSF, de todos os outros padrões do Java EE. Então, ele que vai prover essa biblioteca do JSF. E ele vai fazer também a configuração do Faces Config e do WebXML, apontando uma determinada URL. Aqui, por exemplo, está apontando *.xhtml. Eu vou primeiro demonstrar com uma URL diferente, tá? Por exemplo, *.faces. Eu vou remover essa aqui. E *.faces, que é o que a gente costuma ver, ou então, às vezes, eles usam como prefixo, /faces, qualquer coisa. Mas nós vamos começar com esse sufixo, tudo que termina com .faces vai ser direcionado para o JSF. E aqui eu vou fazer Apply and Close, ele vai demorar um pouquinho, e vai instalar essa faceta JSF no meu projeto Live Demo, né? Se a gente abrir o WebXML, a gente vai ver que ele foi adicionado aqui, né? O Servlet Mapping, daquela mesma forma que a gente adicionou o Hello Servlet, ele adicionou o Face Servlet aqui
mapeando para asterisk.faces, né? Caso você queira mudar essa configuração, você pode mudar aqui, né? Então, agora não vamos mais fazer servlet, né? Vamos fechar esses caras e nós vamos criar um novo arquivo aqui na nossa raiz. Agora, esse arquivo vai ser também chamado de index, porém o sufixo dele vai ser xhtml. Nós vamos usar xhtml como padrão. E aqui nas opções eu vou escolher New XHTML File 1.0 Strict como opção para o esqueleto de página, que ele vai me dar esse esqueleto de página aqui. Tá? Então, o XHTML é um documento HTML, mas baseado em XML, então ele vai utilizar as regras mais rígidas do XML para saber que está tudo abrindo e fechando corretinho. E nós vamos assim garantir uma certa estabilidade aqui do nosso arquivo, a gente poder fazer verificações, inclusive em tempo de compilação, se tem alguma coisa errada acontecendo, né? Aqui, vamos chamar esse cara de hello JSF, mas para usar o JSF, eu vou precisar das tags dele. Para usar as tags dele, eu preciso passar aqui qual é o namespace, né, XML, das tags do JSF e atribuir um prefixo para essas tags. Como é que a gente faz isso em XHTML, né? A gente vai usar XML namespace, qual o prefixo que eu quero dar. Então, tradicionalmente, dá o prefixo F para o núcleo do JSF, que o Eclipse está me ajudando aqui, é esse aqui, java.sun.com/jsf/core. Esse é o núcleo. Você pode dar o prefixo que você quiser. Tradicionalmente, então todos os exemplos que você vai ver na web vão utilizar o prefixo F para o core e XML namespace, prefixo H para as tags HTML do JSF. Então, java.sun.com/jsf/html. Então, aquilo que é mais voltado a produzir HTML é feito nessa biblioteca e aquilo que, na verdade, é voltado para o núcleo do JSF é feito com essa biblioteca do core. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui nesse arquivo é trocar as tags de head e de body pela tag da biblioteca HTML do JSF. Por quê? Porque o JSF ele embute na sua página várias configurações a mais, no cabeçalho e no corpo, JavaScript que ele precisa, coisas que ele precisa para fazer automaticamente tudo que ele vai fazer automaticamente. Então, o JSF, o que eu falo para os estudantes que fazem disciplinas comigo, é que o JSF ele é uma tecnologia que você vai praticar o desapego do front-end, né? Ele não é uma tecnologia que dá muita liberdade para o programador no front-end. Ele faz muita coisa automaticamente, então o desapego também significa você não ter trabalho, mas também significa aceitar aquilo que está pronto, né? Então, nesse curso, como eu não tenho muita experiência com front-end, eu acabo utilizando o JSF e praticando esse desapego, aceitando o que ele traz para mim. Depois, por exemplo, quando a gente for utilizar o Prime Faces e alguns layouts prontos, a gente vai aceitar aquilo que está pronto, né? Então, uma empresa em que isso não seja aceitável, ela vai contratar designers, vai fazer seu próprio front-end. Aí, nesse caso, algumas outras tecnologias que permitem manipular o front-end ali no ajuste fino vão dar mais trabalho, porque você ajustar a coisa no detalhe dá mais trabalho, vai exigir mais conhecimento, saber o que você está fazendo, ao mesmo tempo vai te dar mais versatilidade em construir seu front-end melhor, né? Então, você tem esse trade-off aí, e aqui nós vamos trabalhar com a prática do desapego ao controle do front-end. Então, aqui continua a nossa página, vamos colocar aqui o títulozinho, igual a gente fez da outra vez, e nós vamos, da outra vez, por exemplo, no JSP a gente fez assim, né? Colocou aqui uma tagzinha e escreveu o que a gente queria escrever. No JSF, baseado também aqui no XHTML, né? Tudo é feito por tags, né? Pela biblioteca de tag. Então, a tag padrão do JSF para imprimir uma coisa na tela é o output text. O output text, você vai dar um valor, e esse valor é
algo escrito no que a gente chama de linguagem de expressão, no Expression Language, ou EL. Em EL você vai escrever as coisas fazendo referência a, por exemplo, ao controlador e a um atributo do controlador. Então ele vai procurar esse controlador Hello Controller, que a gente não construiu ainda, vamos construir, e vai tentar fazer um getVisitor para obter esse atributo visitor que tem nesse controlador. Então nós vamos chegar lá. Aqui podemos colocar também a hora, né? A hora atual é, e aí novamente fazer um output text, em que o valor vai ser também Hello Controller time, né? Então aqui a gente fecha isso. E aqui vamos fazer um formulário. Opa! O Eclipse está fazendo coisa aí para mim. Aqui nós vamos fazer um formulário, form, esse formulário, vamos dar um ID para ele, hello form, e dentro dele vamos colocar lá aquilo que a gente estava colocando, né, seu nome. Aqui a gente vai agora usar um input text, né, a gente vai obter um dado, e o valor desse input text vai estar associado também a alguma coisa que a gente queira que seja mostrado aqui nesse hello. Então, na verdade, é a mesma propriedade, hello controller visitor, né? Então, aqui tem esse input text, fechou o parágrafo. Logo embaixo, você pode ter um botão que, na verdade, é um command button. Então, você vai se acostumando, né, com a enviar com a biblioteca de tags. Eu não vou colocar action porque, na verdade, eu só quero mandar o dado, eu não quero executar nenhum método, né? Pois a gente vai fazer coisas que utilizam esse action para executar métodos específicos, mas aqui eu só quero mandar o dado e recarregar a própria página. Então, eu não preciso desse action aí, ele só vai acionar o JSF, trocar esses dados aí do visitor, do time, e vai me mostrar o resultado na própria página. Então aqui dentro de Live Demo eu vou criar uma nova classe e ela vai ser minha controladora, né? Então como eu chamei esse cara de Hello Controller com H minúsculo, aqui eu vou chamar ele de Hello Controller com H maiúsculo. Então a Expression Language, por padrão, ela vai se referir a uma classe que tem o nome de Hello Controller, e a gente usando os padrões do Java, ela terá a primeira letra maiúscula e camel case, né? Cada nova palavra com letra maiúscula. Aqui, ele basta trocar a primeira letra para minúsculo, como se isso aqui fosse uma variável, que na verdade ele está se referindo a uma instância desse controlador, né, uma referência a uma instância, e o resto do nome igual, né? Então, Hello Controller com H minúsculo se refere a Hello Controller com H maiúsculo. Mas como que ele se refere? A partir do momento em que eu disser para o JSF que essa classe é uma controladora. Isso eu vou dizer com essa tagzinha @model, com essa anotação @model, que a gente vai deixar para explicar mais para frente. Mas isso está dizendo para o JSF que isso é um controlador. Note que eu não tenho que herdar nada, tá? É só pela anotação mesmo que ele sabe que isso é um controlador. Então aqui nós vamos fazer uma propriedade visitor, que vai começar com visitor, igual no JSF a gente colocou lá, para não ter nulo. Ele vai começar com um nome, aliás, vamos até botar visitante, né, já que eu estou escrevendo em português. E aí eu vou fazer um getVisitor, porque eu quero mostrar isso na tela, o Eclipse me ajuda a fazer, e eu vou fazer um setVisitor, porque eu quero que o formulário altere esse valor de visitante. Então, aquilo que é leitura e escrita, né, eu vou ter tanto o get quanto o set. Aquilo que só é leitura, eu só vou ter o get, né? Então, eu posso, inclusive, nem ter um atributo date aqui, porque, na verdade, eu vou retornar um objeto novo cada vez, e ter um getTime para uma propriedade que é somente leitura, né? E esse getTime, na verdade, está retornando um new date a cada requisição. Ou eu posso ter também um atributo date e retornar sempre o mesmo date, mas aí tem que ver o ciclo de vida desse controlador, a gente não vai entrar também nesse aspecto por enquanto, tá?
Então, nós aqui já temos um exemplo em JCF. Deixa eu esconder aqui essa barrinha do macOS, porque eu quero acessar minha barrinha aqui e recarregar o meu live demo, full publish. Vamos ver se ele vai dar algum problema. Aí ele, pouco mais de coisa aqui, porque ele está usando o JCF agora. E nós vamos lá para o Google Chrome, em que a gente, ao acessar index.xhtml, vai ver uma página toda estranha. Por quê? Porque XHTML é uma tecnologia web e o servidor simplesmente retorna esse XHTML. Porém, o navegador web não reconhece as tags do JSF. Essas tags eram para ser processadas pelo servidor, pelo JSF, transformadas em tags padrão do HTML. Mas isso não foi feito porque você acessou direto. Por quê? Porque a gente está mapeando *faces para o JSF. Então, na verdade, o que a gente teria que ter acessado é index.faces, como estava aqui, inclusive, no meu histórico, né? Que eu testei isso tudo antes. E hello visitante está sendo mostrado porque o controlador foi criado com seu valor padrão de visitante e o get visitor está retornando isso. O get time está retornando a hora 8:43:30, se eu recarregar 8:43:45. Então note que inclusive o campo de texto aqui que foi associado, né, a gente fala em binding, ele foi ligado à propriedade visitor do meu controlador, né, por meio da expression language. Então, do mesmo jeito que ele imprime visitante aqui, ele imprime visitante aqui, porque ele está ligado nesse dado, né? E aqui a questão é eu trocar por outra informação, Vitor Souza, e ao enviar, ele recarrega a página e mostra Vitor Souza aqui, né? Então, lá no início do vídeo, né, mais ou menos no início, eu falei um pouco sobre Ajax, né? E como, a partir de JavaScript, aquele objeto XHTML HTTP request, você conseguiria não fazer essa submissão toda de novo, né, em que você vê rapidamente, mas você vê ele recarregando a página toda aqui, né, quando você envia, dá para ver que ele está recarregando a página toda, o botão de reload, ele troca pelo stop, para caso você queira parar se estiver demorando muito. Então, eu posso fazer com Ajax de modo que ele faça a requisição via JavaScript por debaixo dos panos e me retorne apenas o dado que eu quero e troque apenas a parte da página que eu quero trocar. Então, eu vou rapidamente exemplificar isso aqui no JSF, de modo que você veja também essa questão do desapego, né? Em que o JSF controla tudo para a gente. E nós não temos que nos preocupar nem em escrever JavaScript, o JavaScript ele é escrito todo pelo próprio JSF. Então nós temos aqui, eu vou querer trocar, eu vou querer recarregar toda essa informação aqui, tanto o nome do visitor quanto a data e a hora, para a gente ver que também a data e a hora vai ser atualizada. Então aqui eu vou criar, para facilitar isso, eu vou criar um panel group do JSF e vou dar um nome Hello Panel, e depois eu vou dizer que eu quero recarregar esse Hello Panel, né? Então aqui eu fecho ele, e isso aqui está dentro do... essas duas coisas estão dentro do painel que eu vou recarregar. Para que esse painel seja encontrado a partir do meu componente, eu vou ter que colocar ele dentro do formulário. Então eu vou botar a abertura do formulário lá em cima, e eu vou colocar meu Panel Group dentro do formulário. E aqui, esse input text aqui, deixa eu botar ele numa linha só dele, para a gente poder mexer melhor. Aqui eu vou, essa tagzinha aqui que significa, eu quero fechar essa tag nela mesma, né? Eu não mencionei isso, porque nós não vamos entrar muito no aspecto do XML e do HTML, mas aqui, por exemplo, você tem um parágrafo que é fechado com /p. Quando você não quer fechar com outra tag, porque não tem conteúdo, o parágrafo tem conteúdo. Quando uma tag não tem conteúdo, você pode fechar ela nela mesma, com essa barrinha aqui no final. Nós vamos parar com isso aqui, e vamos colocar uma tag de fechamento para poder escrever coisas dentro desse input text. Essa barrinha do macOS que vive aparecendo na frente, vamos tirar ela daí. Aqui, dentro do input text agora, eu vou colocar uma tag que é do core
do JSF, que é o F-Ajax. O F-Ajax pode fechar em si mesmo. Ele vai especificar no evento de eu perder o foco do campo, que é o evento chamado blur. Eu quero renderizar novamente a parte da minha página que chama Hello Panel, que é esse panel group aqui. Eu quero renderizar ele de novo e apenas ele. E execute é o parâmetro que diz o que eu quero mandar para o servidor. Eu quero mandar para o servidor @this, que representa esse input text aqui. Então, @this é o componente que possui o Ajax. Então, eu poderia mandar outros componentes, poderia mandar o form inteiro, mas eu vou mandar só esse visitor, né? Só esse dado. Então, como eu estou trabalhando com blur, ele vai recarregar essa parte da página, eu posso agora apagar meu botão. Não preciso de botão, não vou fazer submissão nenhuma, né? Então, agora, como eu mexi apenas em página HTML, não mexi em Java, eu posso recarregar aqui meu index.faces, que vai voltar para o padrão Hello Visitante. E aqui, ao trocar para James Gosling e clicar em outra parte da tela que ele vai perder o foco, ele atualiza isso e não mexe aqui. Tá? Vou fazer de novo para você ver que não mexe ali. James tirou, não mexeu aqui e atualizou as coisas via Ajax. Se você fizer uma inspeção nesse código, ou pedir o código-fonte, você vai ver que tem um monte de JavaScript pronto aqui, que você não teve que fazer nada. Né? Então, essa é a grande questão aí do desapego. Né? Você pode evitar de ter que fazer esses códigos todos. Bom, para finalizar essa primeira parte, vamos falar rapidamente só aqui sobre as edições de Java e o Java EE, né? Como é que surgiu essa coisa do Java EE. Esse slide aí, quem quiser dar uma olhada, tem todas as datas, os anos e a evolução do Java. Você pode comparar também a evolução do Enterprise junto com a evolução do Java básico, né? Do Standard Edition. Então, qual foi a ideia, assim, né? Em algum momento, a Sun viu que teriam extensões interessantes para serem oferecidas a alguns clientes corporativos, né? Por isso que é Enterprise, né? Por que corporativo? É você focar nessa questão de aplicações parrudas, distribuídas, com escalabilidade, com segurança, com login, com tudo que você precisa de uma aplicação grande. Então, alguns exemplos, né? O Java Naming Directory Interface, o JND ou JIND, era uma coisa que era muito usada, um Java Transaction Service para fazer transações. Então, essas extensões soltas foram liberadas, era confuso você tentar juntar isso, o que eu preciso, o que eu não preciso. Então, a Sun propôs um guarda-chuva, uma plataforma que trouxesse tudo junto e chamou de Java 2 Enterprise Edition, porque na época era o Java 2 Standard Edition que existia. Então, a Sun provia, na verdade, o JCP, né, a especificação e uma implementação de referência. Né? Hoje, por exemplo, a implementação de referência é o Glassfish. E também tinha um teste de compatibilidade para verificar que outros servidores também passavam e poderiam dizer que eram compatíveis com aquela versão do Java Enterprise Edition. Então, o Outfly, por exemplo, ao terminar a implementação, eles têm que submeter a esse teste de compatibilidade para depois dizer sou compatível com Java EE8, por exemplo. Então tem essa coisa de que a gente escreve código para API, né, sempre JavaX e agora Jakarta, né, javax.servlet. E quem implementa isso por trás dos panos é uma SPI, um Service Provider Interface, que pode ser específico lá do JBoss, do Outfly, ou da Sun, do Glassfish, e a gente não se preocupa com isso. Quase toda aplicação ela vai se referir aos padrões e você pode trocar de servidor de aplicação sem muito estresse. Né? Alguma coisinha acaba se referindo a alguma coisa específica do servidor de aplicação e aí isso dá um trabalho na hora de trocar. Mas tenta manter esse write once, run anywhere, que é o mantra do Java. Né? Então, o servidor de aplicação ele tem containers para várias coisas, né? Para servlets, para o que eles chamam de Enterprise Java Bean, para transações. Então, essa coisa do container é aplicada a toda essa questão. E o J2EE, na versão 1.2, que tinha esses padrões aqui, para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar uma tabela com muito mais padrões do Java EE6 e isso foi crescendo, né?
Então, esse Enterprise Java Beans aqui, ele é uma coisa que está no coração do J2EE, né? Os Sessions Enterprise Java Beans, eles proviam funcionalidade, os Entity Enterprise Java Beans proviam os elementos de domínio e persistência, e os Message Driven Enterprise Java Beans respondiam a eventos, né? Então, o núcleo do J2EE eram esses Session Beans, mas infelizmente tinha muitos problemas, né? Uma API muito complexa, e que ia se afastando da orientação a objeto, a persistência dos entities da base era terrível, a performance era ruim, então esses elementos inicialmente dos EJBs lá do J2EE foram sendo substituídos pelos frameworks leves, por exemplo, o Hibernate e o Spring Framework, que acabaram substituindo esses caras, né? E aqui uma pequena trivia, né? O Enterprise Java Bean é o que deu origem ao JBoss, né? O JBoss, que foi quem criou o JBoss Application Server, que depois virou o Wildfly, depois foi comprado pela Red Hat, né? Ele era EJB, ou Open Source Software, eu acho, OSS. E depois virou JBoss, tirando o E, e depois JBoss com essa grafia aqui. Então, o que aconteceu foi que a popularidade de todos esses frameworks levou a uma mudança dos padrões do Java Enterprise, né? Então, nessa questão, se você não pode vencer, junte-se a eles, né? Então, o Java Enterprise, que ia pelo caminho lá do Enterprise Java Beans, que, como eu falei, não estava muito legal, acabou adotando essas coisas que esses frameworks leves propuseram e que tiveram adoção pela comunidade de desenvolvedores, né? Então, você pega, por exemplo, o JPA, que é a parte de persistência, né, de mapeamento objeto relacional. O Gavin King, que é o criador do Hibernate, ele foi o líder da especificação do JPA. Então, o JPA é muito fortemente baseado em Hibernate. O CDI, ele utiliza injeção de dependências, tipo Spring, né? O Spring Framework, que foi o primeiro a fazer, um dos primeiros a fazer essa coisa da injeção de dependência, o Spring, o CDI trouxe essa coisa e incluiu várias outras coisas que os frameworks também estavam usando, e algumas novidades. O Faceless é muito parecido com a decoração que já era feita por SetMesh e Tiles, que eram outros frameworks usados com Spring, usados com Struts 2, né? E o JCF totalmente baseado nesse comportamento MVC dos frameworks, né? Então, a partir do Java EE 5, eles trouxeram realmente todo esse conteúdo, toda essa arquitetura, essas ideias que deram certo na prática para a especificação, ficando assim no meio termo entre essa coisa do de facto e o de jure, né? O de facto é aquilo que as pessoas de fato usam, e o de jure é aquilo que se especifica. E muitas vezes, quando você junta poucas pessoas e cria uma especificação sem a parte prática, é o que aconteceu com o Enterprise Java Beans antes, né? Ele realmente não teve adesão, as pessoas não gostavam por conta daquelas deficiências que eu falei, e não tendo adesão, aquilo não vai para frente, né? Então, de facto, ele tem a vantagem de ter adesão, mas o meio termo é bom, porque a partir do momento que as coisas viram especificações, você consegue programar para a especificação, para a API, e depois escolher o framework que mais te agrada, o servidor de aplicação que mais te agrada, né? Então, como eu falei, depois eu ia mostrar uma tabela do Java EE mais recente, comparando, né, com aquela tabela que eu mostrei anteriormente. Se eu voltar com ela aqui, que é do Java do J2EE 1.2, que era essa tabela com poucas tecnologias, o Java EE 6 ele já estava com essa quantidade aí de tecnologias, né? E o Java EE 6 ele também inseriu no padrão uma coisa chamada pruning e uma outra coisa chamada profiles. O que são essas duas coisas? O pruning é simplesmente traduzido como poda, né? É a capacidade de você tirar coisas do Java Enterprise, né? Que até esse momento eram só adicionados e criava esse conjunto muito grande de coisas que todos os servidores de aplicação, para serem certificados como Java Enterprise, teriam que implementar. Então, para que as tecnologias que caíssem em desuso, e aí estão marcadas 3 que foram marcadas como candidatas ao pruning no Java EE 6, elas pudessem
serem tiradas do padrão, eles criaram esse conceito, então elas eram colocadas como candidatas ao pruning, e é tipo como quando você faz deprecated numa API, né, em Java, e daí a uma ou duas versões, possivelmente, elas iriam sair da especificação. E os servidores de aplicação não teriam mais obrigação de implementá-las. Significa que você tivesse desenvolvido um software que usa, por exemplo, a Deployment API, e aí você atualiza o servidor de aplicação para uma versão nova do Java que aquilo foi removido, e o servidor de aplicação não tendo implementado, aquilo para de funcionar para o seu aplicativo, para o seu software. Então, você tem esse pruning para poder tentar controlar o tamanho da especificação, da plataforma, né? E o Web Profile é uma outra tática também para controlar o tamanho, só criando perfis de uso. Então, esses que estão em negrito, por exemplo, eram os componentes do Web Profile lá na especificação do Java EE 6. E o que um perfil permite? Permite que um servidor de aplicação se certifique não para a plataforma Java EE toda, mas apenas para um perfil. Então, por exemplo, um servidor web muito usado desde sempre, e que nunca foi um servidor de aplicação Java Enterprise, porque o Java Enterprise J2EE era muito grande, não precisava daquilo tudo, e daí que nasceram também os frameworks leves, né, que eles eram colocados em cima dele, era, por exemplo, o Tomcat, o Resin, né, o Jet, eram servidores web Java. Eles tinham um container servlet e algumas poucas outras coisas, eles tinham lá o JSP, tinham de repente alguma outra tecnologia, mas eles não poderiam dizer que era um servidor de aplicação Java Enterprise, porque eles não tinham todas as tecnologias da especificação J2EE. Então, o que eles fizeram a partir do Java EE 6? Eles criaram o Web Profile, reduzindo no Web Profile uma quantidade menor de tecnologias, e agora, caso, por exemplo, o Tomcat implemente todas essas tecnologias, ele pode se certificar um servidor de aplicação Java Enterprise Web Profile. E aí você pode escolher instalar um servidor Web Profile ou um servidor completo, dependendo das suas necessidades da sua aplicação, né? Bom, isso foi uma visão geral aí da plataforma Jakarta EE, Java EE, e aí na parte 2 desse vídeo nós vamos fazer um exemplo do Java Hostel, que é um exemplo completo de uma aplicação, funcionalidade completa de uma aplicação de cadastro, de registro de um hóspede, de um albergue fictício, para a gente exemplificar todas essas tecnologias do Java EE sendo usadas em conjunto numa funcionalidade bem simples, né? Então, eu fico por aqui e deixo vocês com as palavras da poeta: camarão que dorme, a onda leva. Tchau!